Bem, sobre a origem dos povos indígenas brasileiros, podemos dizer que eles foram descobertos em 1500. Os portugueses tinham várias dúvidas de onde eles vieram. Acreditavam que eles eram tribos perdidas de Israel, e até chegaram a pensar que eles não eram humanos. Só então, em 1537, Papa Paulo III proclamou a humanidade. Hoje em dia, já se sabe como houve o povoamento da América e dos povos ameríndios. Supõe-se que eles vieram da Ásia há cerca de 12 a 14 mil anos atrás por um subcontinente chamado Beríngia, que fica no Estreito de Bering, no extremo nordeste da Ásia. Entre os indígenas não havia classe social como havia no mundo do branco. Todo mundo tinha o mesmo direito e recebia o mesmo tratamento. A única divisão era por sexo, masculino e feminino. As únicas figuras importantes que haviam nas tribos indígenas eram o pajé e o cacique. A função do pajé, ele era o sacerdote e também curandeiro. Já o cacique era o chefe da tribo. Os primeiros contatos dos indígenas com portugueses foi de bastante estranheza, mas da parte dos índios foi de bastante admiração e respeito. Na carta de Caminha, ele relata que houve troca de sinais, de presentes e de informações, e que na exploração do pau-brasil eles davam espelhos, apitos, colares e chocalhos em troca do trabalho feito pelos. Algumas tribos indígenas eram canibais. Um exemplo delas é os tupinambás. Eles viviam na região litoral do sudeste do Brasil. Os indígenas comiam a carne dos inimigos, achando que assim iam herdar a sabedoria e o conhecimento vindo dos inimigos. Eles não comiam os inimigos covardes ou fracos. E eles comiam essas carnes todos num processo, tudo tinha um processo, tudo era um ritual. Todas as tribos indígenas tinham as suas crenças e os seus rituais religiosos diferenciados, mas todos eles acreditavam que as forças vinham da natureza ou dos espíritos dos seus antepassados. Quem passava esse conhecimento sobre a religiosidade era o pajé, e eles sempre faziam festas, cerimônias e rituais religiosos. Grande parte do trabalho indígena brasileiro está relacionado à caça, à pesca e ao cultivo. Como eles faziam isso? Com a caça, eles usavam arco e flecha e outros materiais afiados. Com a pesca, eles usavam a vara de pescar, como a gente usa até hoje. E para o cultivo, eles usavam materiais afiados para ajudar no adubo, no cultivo, no manuseamento daquela área. É importante lembrar que a área deles, toda a área de cultivo, são de uso coletivo. Então quer dizer que todo mundo usa. Como também os alimentos que eles colhem também são de uso coletivo. Eles colhem também para fazer coisas artesanais, como vasos de argila, vasos de cipó e redes de cipó também. É também que os índios não colhem, eles só colhem o que eles precisam, as necessidades deles, eles não colhem nada mais que eles precisam. Eles trabalham com total respeito à natureza. Agora eu vou falar sobre a coleta, como que funcionava. Como eu já expliquei, a coleta eles usavam materiais afiados e o que eles colhiam? As principais são maracujá, açaí, cajá, castanhas, como castanha do Pará, tal. Essas castanhas são típicas do noroeste e centro-oeste do Brasil. E vem sendo usadas até hoje. Você vai no pessoal de lá, você encontra as coisas típicas que eles usavam naquela época. Eu vou falar sobre as diversidades de cultivo dos povos indígenas brasileiros. Eu vou citar 2 elementos e vou fazer um exemplo.
Eu vou falar sobre o milho e a batata doce. Vou dar exemplo da mandioca junto ao milho. Então vou começar pelo milho. O milho basicamente era o suplemento da mandioca, porque o milho por unidade diária era menos produtivo que a mandioca. Ou seja, se eu pegasse um terreno, eu ia conseguir plantar mais mandioca do que milho, porque o milho exige vários tópicos para ser plantado, como a pluviosidade regular, ou seja, um rio perto ou alguém regando tudo de hora em hora, e também exige terra fértil, uma terra boa. Já a batata doce, ela como diferente do grão, como o milho, ela pode ser plantada em qualquer lugar. É rica em amido e era mais presente no cardápio das tribos. E agora eu vou falar sobre as considerações finais. Quando a chegada dos portugueses, as cozinheiras deles eram os índios, eram as índias, e com isso mudou o cardápio deles com a cultura brasileira nossa. Entraram no cardápio a batata doce, o milho, coisas que eles não conheciam. E com isso a cultura foi se formando e está aí em nossos dias a dias. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a agricultura indígena brasileira. Ao chegar ao Brasil, o colonizador encontrou os indígenas com sua agricultura capaz de alimentá-los e conservá-los sem nenhuma indicação de que haviam sofrido baixas por desnutrição ou por epidemias ou pestes. Os estudiosos chegaram à conclusão de que muito antes de aqui chegarem os colonizadores, os índios manejavam seus ecossistemas e conseguiam sustentar muito mais gente do que se pensou por muito tempo. Essas conclusões indicam que sua agricultura os permitiam viver com grande grau de integração e harmonia com a natureza. Agora eu vou falar sobre algumas características das técnicas de plantio que eles tinham. É mais do que evidente que a agricultura era para a subsistência de cada grupo indígena, e as técnicas de plantio desenvolvidas são ainda utilizadas por pequenos agricultores por todo o país e conhecida como coivara. Coivara é a agricultura de corte e queima que o indígena fazia de modo controlado e produzia baixo impacto ambiental. Consiste em derrubar pequeno trecho de mata, separação e secagem da mata, derrubada e queima, para que no início do período chuvoso se iniciasse o plantio de diversas espécies. Agora eu vou mostrar um exemplo de coivara. Agora eu vou falar sobre a divisão de trabalho entre índios e índias. Os índios, eles ficavam com a parte de caça e pesca, e eles também faziam os seus instrumentos de trabalho, como a canoa. Eles também ficavam com a parte de construir as habitações, e eles também preparavam a terra para a prática da agricultura. Já as mulheres, elas ficavam com a parte de coleta de frutos e raízes, elas elaboravam a refeição, cuidavam das crianças e faziam objetos de cerâmica, redes e cestos. Bem, sobre a origem dos povos indígenas brasileiros, podemos dizer que eles foram descobertos em 1500. Os portugueses tinham várias dúvidas de onde eles vieram. Acreditavam que eles eram tribos perdidas de Israel, e até chegaram a pensar que eles não eram humanos. Só então, em 1537, Papa Paulo III proclamou a humanidade. Hoje em dia, já se sabe como houve o povoamento da América e dos povos ameríndios. Supõe-se que eles vieram da Ásia há cerca de 12 a 14 mil anos atrás, por um subcontinente chamado Beríngia, que fica no Estreito de Bering, no extremo nordeste da Ásia.